Não houve prevalência nenhuma. Eu não fui pregar, eu não achei que eventualmente a pregação em 2022 seria eventualmente interessante, porque daí as pessoas descobririam que elas discordam de Deus para quem não gostasse dos mandamentos. Mas eu não. Isso pode ter sido um motivo, mas esse foi um motivo posterior. Esse não foi o meu primeiro motivo. Não foi o meu primeiro motivo descoberto de fazer a pregação dos mandamentos. Não foi isso. Eu iria fazer a pregação dos mandamentos porque Deus decidiu como método punitivo. Não importa se as pessoas sabiam que era discórdia de Deus ou não. Eu faria a pregação porque Deus escolheu como método punitivo para que se como método punitivo das pessoas, por meio, no caso, de fazer a pregação. Ou seja, fazer a pregação para que as pessoas fossem punidas. Não para que elas descobrissem que elas discordam de Deus, para que elas fossem punidas por quaisquer outros pecados que elas tinham cometido. E daí saber dos mandamentos e se incomodar, no caso com os mandamentos de alguma forma, seria punição para elas porque Deus escolheu essa punição. E se eventualmente há outras pessoas que eventualmente concordassem com os mandamentos, elas não seriam obrigadas a ficar, não seriam nem obrigadas a entrar em conflito. E essas pessoas também que discordam dos mandamentos também não seriam obrigadas a entrar em conflito. Então, só para explicar bem, eu acharia a pregação. Por quê? Eu poderia, no caso, estar errado em não fazer a pregação. Não por um argumento que tinham dito para mim. Eu descobri sozinho essa questão. No sentido de que Deus poderia desejar o conflito. Ninguém me disse isso. Ninguém do pessoal me repreendeu nesse sentido. Não. Porque, eventualmente, Deus queria que... Não era o argumento inicial. Que as pessoas descobrissem que discordam dos mandamentos. Não. Deus queria que as pessoas que cometeram outros pecados se incomodassem com a questão dos mandamentos. Como punição. Elas no caso, poderiam descobrir que discordam de Deus, mas não era por isso que eu faria a punição. Não era por isso que eu faria a pregação. E consequentemente, a punição. Eu não faria a pregação porque elas descobririam que discordam de Deus. E eu nem percebi isso no começo. Eu nem percebi isso. O primeiro conceito que eu percebi foi, não, peraí, Deus deseja a punição. Então, se as pessoas se incomodarem com os mandamentos, Deus quer punir as pessoas que se incomodam com os mandamentos. Por pecados que elas cometeram antes. Então, uma das formas de punir é falar dos mandamentos. Então, essa é uma forma punitiva. Por isso que eu pregaria. Primeiro ponto. Segundo, a questão do conflito, sim, vamos dizer, é desagradável, é ruim, eu não concordo com ela, mas, a Bíblia confirmou isso, realmente eu não concordo, mas entra em conflito quem quer, mas eu não queria gerar conflito mesmo assim, entre, no caso, em conflito quem quer, seja a pessoa que não concorda com os mandamentos, e a pessoa que de repente concorda com os mandamentos e entrar em conflito, também a opção é dela. Como ela pode também ir embora, para não se escandalizar. É uma opção dela. Depois eu falo, não, se eventualmente a liberdade. Tá. Falar dos mandamentos vai fazer a pessoa ter a liberdade de descobrir quem. Como é que é? Vai fazer a pessoa ter a liberdade de descobrir se ela discorda dos mandamentos ou não. Mas não, isso foi depois. Então, você se prendeu por aqui, mas vocês não falaram nada sobre a questão do conflito que eu descobri. Então, mas eu não estou vendo. Não, vocês fizeram uma repreensão que é um terço da questão. E outra, mentira um pouco porque vocês não explicaram essa parte da liberdade. Deus quer que, eventualmente, a pregação dos mandamentos seja feita para que a pessoa... Porque Deus já sabe quem discorda, mas, para que a pessoa que discorda dos mandamentos saiba disso. A pessoa que discorda de Deus saiba disso. Saiba que ela discorda. Então, isso seria ali, pelo menos em parte, uma liberdade, uma libertação. Essa explicação integral vocês não deram. Se essa foi a intenção. De qualquer forma, a explicação de Deus querer punir, que foi anterior, essas vocês deram menos ainda, vocês nem falaram nada disso. Não, então, peraí. Então vocês prevaleceram, mas vocês fizeram um terço de repreensão, aí não adianta. Aí não. Um terço de repreensão. Não, um quarto, né? Porque eu descobri o que era repreensão. O conceito que vocês falaram não era claro. Vocês fizeram um quarto de repreensão. Aí não dá. Então não é. E ninguém respondeu o conceito de que eventualmente Deus queria punir lançando as pessoas em conflito. Ninguém falou, só porque eventualmente eu tinha falado que isso eventualmente era um risco antes, mas ninguém falou para mim assim, não, mas Deus quer colocar as pessoas em conflito mesmo. Deus quer que tenha risco mesmo, porque daí a repreensão teria que ser um pouco diferente que vocês fizeram. Vocês deveriam falar assim, não, tanto que vocês não falaram mesmo. Quando vocês responderam, vocês falaram assim, não, mas aí você vai dar liberdade para as pessoas de descobrir quem discorda ou não. Mas quem discorda pode não se escandalizar. Vocês nem trabalharam com risco de escândalo, não. A pessoa que viveu não...
Se for só pela questão de descobrir a liberdade, a pessoa que não concorda com os mandamentos, ou que não concorda que ele seja falado, porque de alguma forma seria impositivo, essa pessoa poderia nem se escandalizar. Então, justamente, vocês não trabalharam, vocês não falaram assim, Deus quer o escândalo. Ou Deus quer que a pessoa seja punida por sofrer com os mandamentos. Mas vocês não falaram isso. A possibilidade de escândalo, essa foi pior ainda, né? Porque ali a pessoa discordar dos mandamentos, de repente, pelo menos um pouco ela vai sofrer. Mas a questão do escândalo automático, a questão do escândalo instantâneo, mas vocês nem trabalharam com isso. Não, eu não concordo, não é essa a questão. Então nem vejo dessa forma. Então fica esse complemento do canal. Não, fui eu que descobri o negócio, né? E que eventualmente a questão do escândalo seria, vamos dizer, também optada pelas pessoas. Né? Então não, fui eu que trabalhei todos esses conceitos. Então, quer dizer, um quarto de repreensão, não, para mim, não. E outra, não que eu não trabalhei, claro, era uma possibilidade ali, mas aí eu entendi que não seria como não haveria necessariamente motim, né? Se eventualmente a pessoa sofresse depois, mas aí eu também, mas isso, o fato de a pessoa sofrer depois sem se escandalizar, sem demonstrar para fora, eu inclusive considerei que era uma possibilidade de fala dos mandamentos, quer dizer, eu nem não era uma coisa que impediria os mandamentos necessariamente, a questão do sentimento externo, né? O sentimento posterior não revolucionário, de não revolta. Então, quer dizer,